Olá, segunda parte sobre medida provisória. Então, nós temos que o parágrafo 1º traz o campo de vedações. E percebam que nesse campo de vedações não ficou vedada a matéria tributária. E aí eu ressalto isso porque a matéria tributária foi um assunto que gerou inúmeros debates em função de um tributo que foi criado ainda no primeiro governo de Fernando Henrique, que foi a CPMF, ou o famoso imposto do cheque. A CPMF ela foi criada por meio de medida provisória e ela trouxe uma discussão entre tributaristas. Poderia-se criar um tributo ou um imposto por medida provisória? Não feriria o princípio da legalidade tributária trazida lá no CTN, no Código Tributário Nacional? E aí, inúmeros constitucionalistas e tributaristas se posicionaram sempre de maneira contrária, dizendo que não caberia porque feria o princípio da legalidade tributária. Bom, aí o Supremo Tribunal Federal, quando provocado sobre o assunto, ele se posicionou pela legalidade da CPMF, pela constitucionalidade da CPMF, porque a medida provisória tem força de lei. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, como ela tem força de lei, ela é uma espécie normativa primária, então ela não feriria ao princípio da legalidade tributária. Assim posto, o Congresso Nacional acabou modificando o texto do artigo 62 e aí encerrou qualquer discussão, porque qualquer dúvida que pairava sobre matéria tributária, ela já foi extinta, porque ela não está prevista lá no campo das vedações do parágrafo 1º. Agora observem o parágrafo 2º. A medida provisória que implique instituição, criação ou majoração, mudança de alíquota para cima ou para baixo, de impostos e não tributos, é uma espécie específica, impostos, exceto os previstos nos artigos 153, incisos 1º, 2º, 4º e 5º, e 154, inciso 2º, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Ou seja, está se falando aqui da obediência do princípio da anterioridade. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Então, aqui nós temos os 30 primeiros dias, os 60 primeiros dias da medida provisória. A medida provisória, ela dura 60 dias. Se nesse prazo de 60 dias ela não for convertida em lei, ela não sofrer a discussão e sofrer o processo de conversão em lei, ela ganha automaticamente mais 60 dias. Então, o prazo da medida provisória é 120 dias. Ao final de 120 dias, a medida provisória deixa de existir porque ela perde a sua validade, ela perde a sua vigência, ela perde a sua potência. Agora, concordem comigo que durante esse prazo de 120 dias, ela criou relações jurídicas. As pessoas que sofreram as relações jurídicas criadas por essa medida provisória precisam ter uma espécie normativa, precisam ter um amparo de algo que proteja essas relações jurídicas que foram criadas. Como nós vivemos num Estado democrático de direito, nós não podemos ficar sem a proteção de uma espécie normativa. Então, veio lá o parágrafo 3º e disse, olha, a espécie normativa será um decreto legislativo. Então, se ao final dos 60 dias
mais 60 dias, ou seja, 120 dias. Se ao final de 120 dias a medida provisória não for convertida em lei, há de se criar um decreto legislativo para cuidar dessas relações jurídicas. Se você não teve relação jurídica criada por essa MP, nem a MP te atinge, nem o decreto legislativo te atinge. Esse decreto só vai atingir aqueles que tiveram relações jurídicas constituídas. Parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Então, a medida provisória, ela começa a contar da data da sua publicação, só que essa contagem de prazo suspende durante o recesso congressual, mas suspende a contagem. Tá? Então é muito comum o executivo fazer medida provisória em dezembro, porque ele ganha tempo do recesso parlamentar, porque suspendeu a contagem do prazo, mas não suspendeu a vigência. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Então, toda medida provisória, como toda deliberação legislativa, ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Só que a medida provisória, ela exige que seja criada uma comissão na Câmara e uma comissão no Senado. Medida provisória sempre terá como casa iniciadora a Câmara dos Deputados, porque as matérias de iniciativa do presidente da República, como nós vimos no artigo 61, nasce na Câmara dos Deputados. Então, nasceu na Câmara, cria-se uma comissão e essa comissão mista de deputados e senadores vão analisar o conteúdo dessa medida provisória, o mérito dessa medida provisória e os pressupostos constitucionais da medida provisória, se ela não incide sobre campos de vedação e se ela realmente apresentava urgência e relevância, se ela realmente atendia à necessidade social ou se ela está usurpando alguma competência legislativa do Congresso Nacional. E aí essa comissão faz um parecer vai primeiro para a Câmara e depois uma cópia desse parecer segue para o Senado, que vai funcionar como casa revisora. Parágrafo 6º. Aí a gente tem mais uma minúcia na contagem de prazo. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Então, a medida provisória está aqui nos seus primeiros 60 dias. Só que ela tem aqui, vamos imaginar aqui nessa linha, fez 45 dias. Do primeiro ao 45º dia, essa medida provisória ela precisa ser discutida. Se ela não foi discutida, ela entra em regime de urgência, é o chamado trancamento de pauta. Todas as outras matérias que estão em tramitação no Congresso ficam sobrestadas, ficam paradas. E essa medida provisória, ela entra na prioridade de todas as pautas. Então, todo dia, essa medida provisória vai ser a primeira coisa a ser levada, a ser pautada para ser discutida. Se a gente tivesse uma medida provisória por semestre, 2, isso não seria um problema, mas nós temos uma quantidade, um volume muito grande de medidas provisórias. Então, o Congresso acaba justificando que essa pauta fica trancada, porque tem uma quantidade muito grande de medidas provisórias. A gente continua daqui a pouquinho.